Gente, bom dia, tarde, noite. Vamos dar sequência ao curso de Mecânica Quântica 2. Vamos começar o segundo módulo, então, que vai ser sobre teoria de perturbação independente do tempo, né? Mais para frente a gente vai ver o caso dependente do tempo. Mas, para começar a falar de teoria de perturbação, tá? Lembrando aqui que eu vou dividir aqui em 4 partes básicas. Vou tentar fazer vídeos mais curtos ali de 20 minutos, meia hora, vamos ver se vai dar certo, falando passo a passo as aplicações da teoria de perturbação. Nós vamos começar mostrando os objetivos da teoria, depois como aplicar a teoria não degenerada e depois vamos estudar sistemas mais complexos, né? Como sempre a gente vai aumentando o nível de complexidade ao longo do desenvolvimento do tema. E aqui sim, teoria degenerada é que a gente vê realmente aplicações da teoria que possibilita a gente aplicar a teoria em sistemas físicos reais, né? Bom, para introduzir o tema, você vai lembrar que o Griffiths, né, o livro do Griffiths que a gente está usando como base aqui, ele vai até o capítulo 5, que foi o último que a gente viu lá da parte de partículas idênticas, falando sobre teorias, né, formulação de teorias de mecânica quântica. E aí, a partir do capítulo 6, ele já fala que é uma parte de aplicação do livro. Então, a gente vai começar a usar o que a gente sabe de mecânica quântica até agora, tudo que a gente aprendeu para aqueles sistemas ideais, mais simples, tipo poço quadrado, tipo oscilador harmônico, aquelas coisas idealizadas, a gente vai estender isso um pouquinho agora e nós vamos adicionar algumas ferramentas que estavam faltando para a nossa teoria para poder aplicar ela em sistemas físicos reais, beleza? Então, vamos ver se a gente coloca a mão na massa aqui, porque nada melhor que discutir as teorias para conseguir entender quais realmente são os nossos objetivos, né? Então, falando em objetivos, o que a gente pretende fazer com a teoria de perturbação? Nós vamos tentar encontrar soluções aproximadas para problemas que não possuem soluções analíticas. Então, nós vamos estudar problemas que, se a gente for jogar lá na equação de Schrödinger e tentar resolver ela, né, usar as ferramentas matemáticas para resolver a equação de Schrödinger, você não vai conseguir. Então, você pode ter, né, equações diferenciais que não possuem soluções analíticas. Então, o que você faz? Você tenta soluções numéricas? O quê? Você vai ver que a teoria de perturbação ela tem métodos de resoluções bem próximos delas, né? Então, como? Nós vamos pegar algumas soluções exatas para alguns potenciais conhecidos que se pareçam com aquele potencial que a gente quer utilizar. E aí a gente vai falar o seguinte, ó, você quer resolver um certo potencial, mas ele não tem solução analítica, mas um outro que é bem parecido com ele tem. Então você vai usar aquele como base e vai fazer pequenas alterações na parte matemática dele para obter soluções para aquele potencial. Então, vamos dar um breve exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem, né, a gente já resolveu a equação de Schrödinger para um certo potencial V de R qualquer. Quer imaginar o nosso sempre útil poço quadrado infinito? Então, beleza, vamos imaginar que é o poço quadrado infinito. Ele tem lá hamiltoniano vezes as funções do poço quadrado infinito, que são seno, se ele for de 0 a A, né? É igual a energias vezes as autofunções seno lá do poço quadrado infinito. Essas autofunções, elas têm que formar um conjunto completo de soluções, tal que, né, o produto interno entre as duas é delta de Mn, tá? Aqui tá errado, delta de Mn aqui. Então, psi n, produto interno, delta de Mn. O que isso quer dizer, né? É aquele conjunto ortonormal de soluções que as
as soluções, as autofunções, soluções da equação de Schrödinger constituem, certo? E aí, vamos imaginar nosso velho conhecido. Esse hamiltoniano aqui, a gente lembra lá qual que é? Infinito se for menor do que zero, infinito se for maior do que A, zero se for entre zero e A, por exemplo. Essas psi são do tipo seno. Essas energias são aquelas energias que variam com n ao quadrado. Tudo que você conhece como poço quadrado infinito que você tem um conjunto de soluções exatas, certo? Aí, vamos supor que você não quer resolver o poço quadrado infinito. Você já resolveu ele, né? Claro, você não quer resolver ele, você quer resolver alguma situação semelhante. Então, não é o poço quadrado infinito, é o poço quadrado infinito com esse calombo aí. Então, aqui, ó, você tem um calombo que vai ser interpretado como uma perturbação àquele potencial que você já conhece. Então, é aí que a teoria a teoria vai navegar por essas situações aí. Então, existe um potencial que você conhece, só que ele não é do seu interesse, esse você já resolveu, esse você já sabe. O que é do seu interesse é um que é semelhante, mas que no fim das contas tem uma pequena diferença aqui, ó. E aí, o que você faz? Você vai usar como base aquele potencial que você já conhece, essa que é a ideia. Então, o caso de interesse, ó, qual que é a nomenclatura que a gente vai utilizar a partir de agora? Nós vamos chamar de H0, Psi0, E0, tudo que for relativo àquele, aqui, ó, ao que a gente já conhece. Tá vendo aqui, ó, H0, Psi0, E0. Relativo ao que a gente já conhece, ao potencial conhecido, que você já resolveu. E aí, nós vamos chamar de H, Psi e E sem o zero, aquele potencial de interesse seu, o caso que você quer resolver e que a gente vai chamar também muitas vezes de caso perturbado. Porque o nosso interesse não é o poço quadrado infinito simplesmente. O nosso interesse é o poço quadrado infinito perturbado pelo calombo. Então, essa é a ideia da teoria de perturbação. Tá? E aí agora a gente vai começar a falar do tratamento matemático que a gente precisa utilizar para resolver problemas em teoria de perturbação. Como que vai ser? O nosso hamiltoniano de interesse, que é esse aqui, ó, ele pode ser dividido em um hamiltoniano que você já conhece, né? O caso básico lá, o exemplo do poço quadrado infinito, mais uma perturbação. Então, o hamiltoniano perturbado é o hamiltoniano não perturbado mais a perturbação. Você está quebrando em duas partes, né? Esse lambda, ele entra como intensidade da perturbação, vamos dizer assim, porque se fosse um caso não perturbado, esse lambda seria zero, você reduz o seu hamiltoniano ao que você já conhece do poço quadrado infinito aqui do exemplo. Se esse lambda for 1, então você tem o caso super perturbado, que é aquele que você... super entre aspas, né? Isso não é nomenclatura, não. O caso perturbado que você quer resolver, né, que constitui do hamiltoniano não perturbado mais a perturbação. Esse que é o seu interesse. E é assim que a gente vai tratar. Então, se o lambda for 0, você tem o caso não perturbado, você já conhece. Se o lambda for 1, você tem o caso perturbado, que é o que você quer resolver. A partir daí, o que a gente faz? A gente pega as nossas autofunções que a gente ainda não conhece, claro, porque é justamente o que a gente está tentando encontrar, mas a gente vai supor que você consegue expandir essas autofunções que você ainda não conhece como potências, ou como vamos dizer, como potências de lambda. Aqui também faltou um 2, ó, eu vou colocar ele artificialmente um 2 pendurado aqui porque está faltando. Então, o que você está fazendo aqui? Você está expandindo as autofunções que você ainda não conhece em potências de lambda, em potências desse cara que vai marcar a perturbação aqui. E aí, você vai fazer o seguinte. A potência 0 de lambda, então não tem lambda. Se não tem lambda, o que você está tendo aqui é simplesmente a autofunção não perturbada. Beleza? Aí, na primeira potência de lambda, você vai ter a
primeira correção da autofunção. Na segunda potência de lambda, a segunda correção da autofunção. Então, o que você faz? Você expande a autofunção que você ainda não conhece como potências desse parâmetro lambda que te dá a intensidade da perturbação, certo? O parâmetro zero, né? Se a gente for jogar o lambda para zero, o que você teria aqui? Você teria πn igual a π0 e o hamiltoniano igual ao hamiltoniano que você conhece. Então, a gente tem sempre que ter certeza que se você jogar a perturbação para zero, você volta para o caso que você conhece. Então, a gente, mais uma vez, expandimos a nossa autofunção desconhecida em potências de lambda e vamos, partindo da autofunção conhecida, corrigir essa autofunção conhecida com base nas potências de lambda. Faremos a mesma coisa para a energia que está aparecendo aí agora. Mesmíssima ideia. Se você joga lambda para zero, você tem que ter a energia que você quer igual à energia que você já tinha, porque quando você joga o lambda para zero, você não tem mais perturbação e o seu hamiltoniano novo corresponde ao antigo igualzinho. Beleza? Então, essa que é a ideia. Você pega um parâmetro que vai marcar a intensidade dessa perturbação e faz uma expansão em série de potências de lambda daqueles caras que você está tentando encontrar, que são os autoestados πn e as energias En, para o caso perturbado que você ainda não conhece, mas que você suspeita que vai ter soluções próximas àquelas que você já possui. Afinal de contas, esse H é parecido com o que você já conhece aqui, o H0. Beleza? Então, com isso a gente fecha esse pedacinho aqui que fala quais são os objetivos da teoria e como que ela vai ser tratada. Então, quando você fala em teoria de perturbação, moral da história, você parte de uma solução que você já conhece e tenta corrigir ela a partir da teoria. Então, agora, a gente vai passar, propriamente dito, para a parte degenerada. E aí vai ser o seguinte. O parâmetro lambda, que a gente acabou de discutir, ele vai marcar a ordem da correção. Então, você vai ter, primeira ordem é aquela que está lá atrelada ao lambda elevado a 1, segunda ordem é aquela que está lá atrelada ao lambda elevado a 2 e etc. E aí você vai fazer o seguinte. Então, temos aqui a equação que você está tentando resolver, porque você conhece esse hamiltoniano, mas não conhece π N e En que você quer encontrar. Só que lá atrás a gente já começou a mostrar a cara desses camaradas aqui, ó. O H que você ainda não conhece é o H0, o H não perturbado, mais o hamiltoniano da perturbação. Então, joga ele aqui matematicamente. Os π e os En, a gente já sabe mais ou menos como que é a expansão deles aqui, né, que a gente propôs ali atrás, ó. Aqui eu acertei, ó. Aqui tem o 2 sim, ó. Lá atrás não tem, eu vou colocar manualmente depois. Então, continuando aqui, você vai jogar esse carinha aqui matematicamente aqui, esses π's aqui, esses aqui e aqui, né? Aqui e aqui, e esses En, você vai jogar eles aqui, e aí, matemática, você vai separar isso em potências de lambda. Todo mundo que for potência de lambda 0, todo mundo que for potência de lambda 1, todo mundo que for potência de lambda 2 e etc. E aí você vai mostrar no exercício 1, você vai só mostrar como que ficam as equações para potência 0 de lambda, potência 1 de lambda e potência 2 de lambda. A 3, da 3 por diante, não precisa não, e a gente vai discutir aqui por que não precisa. Tá? Então esse é o exercício 1 desse módulo 2. Você vai fazer isso aqui
né, jogar matematicamente, esse cara vem para cá, esse vem para cá, e para cá, esse vem para cá. Separa em potências de lambda, quais equações que você vai ter. Então esse é o exercício 1. Todo mundo que tiver na potência lambda 1 vai te dar equações para você trabalhar a primeira ordem da correção. Então vamos lá. Ó. Então o que você vai ter feito aqui? E o que é a primeira ordem da correção? Lembra lá como que a gente separou como que a gente expandiu os psis e os ENs que a gente ainda não conhece. Nós separamos em ordens de lambda e a nomenclatura que a gente vai usar é a seguinte. Psi-n e EN, esses dois caras aqui, eles são conhecidos. É o seu ponto de partida. Eles vão ser corrigidos pelos adicionais que a gente vai encontrar aqui. Né? Aqui e aqui. Se você encontrar quem for Psi-n1 e EN1, eles são ditos correção de primeira ordem da energia, correção de primeira ordem das autofunções. Se você encontrar Psi-n2 e EN2, eles são ditos correção de segunda ordem da energia, correção de segunda ordem das autofunções. Nós vamos começar então com a primeira ordem e a primeira ordem das energias. Depois que você fizer o exercício 1, você vai ver que uma das equações, a primeira ordem em lambda, tá? O que acontece com a ordem 0 em lambda? A ordem 0 em lambda vai te dar um resultado extremamente conhecido. Faz lá no exercício. Né? A ordem 0 de lambda te dá um resultado que você já sabe e não adiciona nada para a teoria. Você vai mostrar para a gente aqui quando você fizer o exercício 1. E esse exercício 1 vai te dar essa equação aqui também. Para primeira ordem lambda. Então vai ter um parênteses aqui com lambda e um parênteses aqui com lambda lá quando você fizer aquelas continhas lá, né? Que aí para um lado da equação em lambda ser igual ao outro lado da equação em lambda, só você tem que isso aqui é igual a isso aqui. Beleza? Mas isso é parte do exercício 1 para você mostrar. Aí nós vamos passar isso aqui para a notação de Dirac, que a gente não usava lá desde o capítulo 3. Eu até não sou um grande fã de como o Griffiths trata a notação de Dirac. Uma hora ele coloca ela, outra hora ele tira, uma hora vai só com ela, outra hora não usa ela de jeito nenhum. Acho que se ele pudesse, não sei, acho que isso confunde um pouco quem não está acostumado, né? E confunde depois, na minha opinião, você consultar outros livros de mecânica quântica que usem com um pouco mais de rigor a notação de Dirac do que o Griffiths faz, né? Então, se você está acostumado a ver o Griffiths usar uma hora sim, outra hora não, a notação de Dirac e for lá para o Cohen, talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas, enfim, vamos seguir o Griffiths aqui, né? Então, vamos passar para a notação de Dirac essa equação que vem lá do exercício 1. E aí, passou para a notação de Dirac, você vai fazer o seguinte: produto interno com Psi-n0. Com o Bra Psi-n0. Quando você faz o produto interno, né, você pega essa equação que eu estou chamando de um asterisco aqui, equação asterisco, faz o produto da equação toda interno com Psi-n0, o resultado vai ser isso aqui, ó. É N1, né? Você vai explicar direitinho no exercício 2 por que o resultado é esse, mas como você interpreta esse resultado? Ele em primeiro lugar, é N1 que você estava procurando como correção de primeira ordem das energias. Repara que ele é uma espécie de valor esperado do Hamiltoniano da perturbação na base de estados não perturbados. Enfim, pelo menos caiu numa equação bem compacta aqui. Esse é o termo adicional em relação à energia que você conhece,
que você tem que acrescentar no seu resultado de energia para ter a energia do sistema perturbado. Tá? Então, qual que é a energia do sistema perturbado? É EN1? Não. EN1 é a correção. A energia é o E0 que você conhecia, mais EN1. Lembrando que esse cara pode ser tanto positivo quanto negativo. Você pode abaixar ou levantar uma energia que você está corrigindo. Essa mãozinha aqui, ó, eu coloquei para lembrar de falar o seguinte. A correção de primeira ordem para as energias em teoria de perturbação não degenerada é uma boa correção. Tá? Você tem valores ali que refletem valores que você encontraria caso você utilizasse outros métodos matemáticos para resolver, um método numérico, alguma outra coisa. Mas o fato é, essas correções de primeira ordem das energias, elas são boas correções, elas chegam perto dos valores que você esperaria, caso fosse possível você reproduzir alguns experimentos, né? Nós vamos ver ali na frente, eu vou falar ali na frente que a teoria não degenerada, ela vai ser utilizada mais em sistemas idealizados, sistemas físicos reais vão precisar da teoria degenerada. Ok, já corrigimos as energias, ó. Então, sempre lembra o que a gente está fazendo, ó. A energia que a gente quer é a energia que a gente conhecia, mais a correção de primeira ordem, mais as correções subsequentes aqui. A gente acabou de achar a correção de primeira ordem. Agora a gente quer achar esse cara aqui, correção de primeira ordem das autofunções. O que a gente faz? Você também vai usar a equação estrela lá. Ó. Só que agora antes, você vai fazer o seguinte. O psiN1 que está lá naquela equação asterisco, ele vai ser expandido utilizando soluções, né, os psi que você conhece, os psi0 que você conhece como base. E aí, a sua missão aqui, matematicamente, é encontrar esse parâmetro CMN aqui, né, que seriam os coeficientes da expansão que você acaba de fazer na base das autofunções conhecidas. Beleza? Aí, quando você joga esse carinha aqui lá na equação asterisco, você resolve para o CMN, você encontra o valor do CMN e psiN1. Tem essa cara aqui, né? Então, só comparando essas duas equações aqui, você já pode entender que o CMN que você está querendo vai ser isso aqui, né? Então aqui, ó, você tem aqui novamente o hamiltoniano da perturbação aqui participando aqui desse cálculo que é mais ou menos um valor esperado, né? Ele tem a cara de valor esperado, mas não é, isso aqui não é o valor esperado, você está com termos cruzados aqui, né? Esse termo aqui está relacionado mais ao como é que chama? O overlapping, quanto de uma autofunção que quanto de uma autofunção que se superpõe à outra. Era essa a palavra que estava faltando aqui, né? Então, assim, quando você tem psim e psin, está muito mais relacionado a essa coisa de superposição do que de valor esperado, tá? Mas olha só, o importante mesmo dessa equação aqui é esse termo no denominador aqui, ó. Repare que você tem dois valores de energia, N e M. O somatório, ele tem sempre que ter M diferente de N, justamente porque senão você vai zerar isso aqui, e é justamente o fato pelo qual eu estava falando aqui que você não pode interpretar isso como um valor esperado, porque aqui, justamente nesse caso, você não vai ter M igual a N nunca. O somatório ele exige que
você faça m diferente de n para você não zerar esse denominador. E aí você acaba, isso uma maneira matemática de você entender que essa teoria está restrita a sistemas, né, não degenerados. Não degenerados, porque um sistema degenerado envolveria a possibilidade de você ter duas autofunções com a mesma energia, e aí você não poderia garantir que esse denominador aqui seria sempre diferente de zero. Tá? Como exercício 3, você vai resolver a equação asterisco para o CMN partindo desta expansão de πn1 na base dos π0. A correção das autofunções, já na primeira ordem, ela não se mostra muito eficiente usando teoria de perturbação. Tá? Então, moral da história, teoria de perturbação degenerada é muito boa para a correção de primeira ordem das energias. Quando você fala da primeira ordem das autofunções e você chega nessa equação aqui, hora que você monta a autofunção e tenta comparar isso com alguns outros métodos de resolução, ou até mesmo com alguns sistemas reais que sejam não degenerados, isso não tem uma boa aproximação. Tá? Então a teoria de perturbação não degenerada para corrigir autofunções, ela não é muito boa já desde a primeira ordem. Beleza? Então agora vamos seguir com ordens superiores. Como que seria para a segunda ordem? Você vai fazer o seguinte: a segunda ordem de lambda, todo mundo quer múltiplo de lambda ao quadrado naquela expansão que você faz lá. Já em notação de Dirac, você vai ter esta equação aqui. E aí, você vai fazer a mesma coisa, que é o produto interno com πn 0. Naturalmente, isto também vai ser exercício 4, para você entender que seu resultado vai ser esse aqui, ó. Então, esta é a correção de segunda ordem. Repara quem apareceu aqui de novo, ó. Ao termo EN menos EM, aparecendo aqui de novo. Só que seu somatório aqui, durante o desenvolvimento que você vai fazer aqui no exercício 4, você entende, e você vai explicar no exercício, por que você tem que travar esse somatório aqui, né? Tá? Eu te dou um spoiler aqui, está relacionado com delta de Mn, que vai aparecer em algum lugar, a delta de Kronecker vai aparecer nessa resolução aqui, e a delta de Kronecker vai te falar que você tem que fazer esse somatório ficar, na hora que você for montar o somatório, você vai exigir M ser diferente de N. Beleza? Mas o fato é, a segunda correção das energias já começa com uma coisinha um pouquinho mais complicada, né? Você tem aqui aquela estrutura de valor esperado que não é valor esperado, elevado ao quadrado e dividido por uma outra coisa de energia para te dar unidade de energia, né? No final das contas. Você tem uma estrutura matemática um pouquinho parecida com aquela coisa de autofunção, mas as unidades são bem diferentes, né? Enfim. Então, esta aqui é a correção de segunda ordem para as energias. Se eu usar a correção de segunda ordem, como que é? Isso aqui me deixa muito mais próximo do valor real? Elas são boas? Sim ou não? A segunda ordem para as energias, a primeira ordem, ela já te deixa muito perto do valor real, né, do que seria. Vamos pegar lá nosso poço quadrado infinito com Calombo. Você quer o valor de energia do poço com Calombo. Então a teoria de perturbação para as energias, a primeira ordem, a correção de primeira ordem, já vai te deixar muito perto do valor que você quer chegar, do valor daquele sistema. Se você usar a segunda ordem, ok, você vai ficar cada vez mais perto do valor. Mas a primeira ordem, no caso da teoria não degenerada, a primeira ordem já te deixa bem perto do valor que você quer utilizar. A segunda ordem, ela praticamente não vai
não, não vai acrescentar muito, na verdade. Né? A primeira ordem já vai fazer o serviço quase que completo. Se você quiser fazer uma correção usando a segunda ordem você vai ver que você vai acabar achando valores de correções bem menorzinhos, assim, que realmente fica perto do desprezível. Tá? Só que ir para as autofunções é interessante para a gente trabalhar com a correção de segunda ordem das autofunções. Se a primeira já tinha dado, se a primeira já não ajudava a gente o suficiente, para que fazer um ajuste fino de uma coisa que não está muito perto do que a gente espera? A segunda ordem para as energias, ok, ela seria um ajuste fino, talvez até não muito necessário, mas tudo bem, se achar que deve, pode usar. Aqui não faz sentido a gente usar um ajuste fino de uma coisa que já ficou longe. Então, nós não vamos nem preocupar com a correção de segunda ordem das energias. Para a teoria degenerada, nós vamos usar primeira ordem de energia, para a teoria não degenerada, nós vamos usar primeira ordem de energias, primeira ordem de autofunções, quando muito, só para você ver que ele não te ajuda tanto, e vai ser a grande maioria. Segunda ordem, só se for corrigir para as energias. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de exemplos assim. Para que você vai aplicar a teoria não degenerada? Você vai pensar em sistemas mais simples, e aí quando você pensa em sistemas simples em quântica, são sistemas idealizados, é poço quadrado infinito, é oscilador harmônico unidimensional. São sistemas que, enfim, você acha coisa parecida para estudar em sistemas reais, mas nem tanto assim. Matematicamente, quantitativamente, se você tentar reproduzir sistemas reais usando esse tipo de teoria, você ainda vai ficar um pouquinho longe. Mas, enfim, é aquele negócio. Para você, a hora que for aplicar isso em coisa mais útil, em sistemas reais, você tem que ter uma boa base, você tem que compreender o que está acontecendo. Então, vale a pena fazer exercícios nesses sistemas mais simples. Então, esses exercícios aqui são muito bons para compreender a aplicação da teoria de perturbação, o início ali em sistemas mais simples. E aí, esse item aqui é só para lembrar, né? Quando você fala em sistemas quânticos mais simples, você falar que eles são idealizados, né? Porque não existe sistema quântico real simples. O átomo de hidrogênio não é simples, então nós estamos roubados, né? Só que aí, ó, um exemplo de exercício. Aqui, se não estou enganado, aqui, não lembro se é exercício 6.1 ou 6.2, que é o seguinte, ó, você tem lá poço quadrado infinito e aí sua perturbação vai ser um poço delta. Então, ó, o que o poço delta centralizado aqui faz? Ele tende a matar a sua autofunção nesse ponto. Se esse aqui for o 0 e esse aqui for o A, ele tende a matar a sua autofunção no ponto A sobre 2. Ou se aqui for menos A e aqui for A, ele tende a matar a autofunção no centro aqui em x igual a 0. E aí, quais são os piscienes que sobrevivem? Como que você corrige as autofunções ímpares? Como que você corrige as autofunções pares? Isso é a mesma coisa, não é? Então esse é um bom exercício para você entender a resolução de sistemas perturbados a partir de um sistema conhecido. Certo? Para que isso vai ser interessante lá no futuro? Bom, lá no futuro, por exemplo, a equação de Schrödinger ela não prevê a relatividade, né? A construção da equação de Schrödinger ela é feita a partir do que seria a energia cinética para um sistema quântico a partir do conhecido meio de mv ao quadrado. Vamos dizer assim, né? Com o operador, né? Com os operadores correspondentes, né? O operador momento, no caso, né? Seria ali o P2 sobre 2m a partir do operador momento quântico.
Mas e se eu quiser considerar a relatividade, né? Que o elétron faz um movimento relativístico ali em torno do núcleo. Você vai tratar o hamiltoniano que leva em condição a relatividade, os termos adicionais dele em relação ao hamiltoniano que você conhece, lá da equação de Schrödinger, você vai tratar isso como uma perturbação. Né? Só que para a gente chegar nesse nível, a gente precisa ir escalando todos os degraus e aí a gente começa sempre de sistemas mais simplesinhos. Tá? Não é porque a teoria não degenerada raramente é utilizada em sistemas quânticos reais que a gente vai jogar ela fora. Não, ela faz parte ali do alicerce para você entender como usar a teoria de perturbação para entender, por exemplo, um átomo de hélio lá na frente. Tá bom? Daqui para frente, a gente passa a tratar a teoria degenerada e a gente vai fazer isso em um próximo vídeo, para não ficar tão cansativo assim. A gente vai fazer em um próximo vídeo a teoria degenerada, ela é um pouquinho mais longa do que o que a gente acabou de discutir aqui, e depois a parte de aplicações, para que você usa todo esse contexto aqui que a gente vai discutir em teoria de perturbação. Ok? Então, fica assim por agora. Espero que esse vídeo tenha ficado menorzinho do que aquele primeiro, que foi um pouco mais longo. E aí a gente continua com a teoria degenerada no próximo, beleza? Valeu, até lá!